e era filha de Adaias e Boscate. Fez ele que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Por aqui você já tira, né? Na verdade, ele é conhecido como o último rei bom de Israel. O último rei bom de Israel. Ele começou a reinar muito cedo, 8 anos de idade. E o que é muito interessante é que quando ele era ainda um adolescente, ele fez algo muito maduro. Ele fez algo muito maduro. E aos 8 anos de idade, ele começa a reinar. E aí a gente pega o versículo 3, sendo que o 2 já fala, né? Ele foi reto e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A vida dele foi uma vida correta. O 3, no 18º ano do seu reinado, ou seja, ele estava com 26 anos de idade. Era um jovem, tá? 26 anos para aquela época era um jovem, era muito cedo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Deixa eu narrar aqui o restante, porque senão vai demorar muito. E foi levantado um valor para a reparação do templo. E essas pessoas que eram responsáveis por manejar esse dinheiro não prestaram conta com Josias. Por que não prestaram? Porque ele não pediu. Ele não pediu contas. Ele confiava nessas pessoas e a Bíblia diz, está registrado aqui, que ele não pediu contas, porque as pessoas que manejavam o dinheiro, que cuidavam do dinheiro para entregar, aqueles que reformavam o templo, que deixavam o templo em reforma, agiam com fidelidade. Por isso ele não prestou conta. E a gente pula versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei um livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Pausa. É que naquela época não é como hoje, cada um tem a sua Bíblia. E a Bíblia estava lá no templo do Senhor, no templo, em algum lugar. Ninguém pegava para ler, não existia nenhum escrivão que se preocupasse em pegar alguém para instruir o povo, simplesmente estava lá, guardado não, perdido, porque naquela época o povo estava caminhando a idolatria. Os reis anteriores a Josias viam o povo na idolatria e não fizeram nada, inclusive esqueceram um livro, esqueceram a Bíblia, né? Deixaram jogada lá. Nem vou entrar muito nesse método, não, para não pegar muito tempo. Tem gente que é assim, não vou entrar então. Tem gente que é assim, simplesmente a Bíblia está lá, está em algum lugar, jogada. Meu Deus do céu, estou gravando, né? Tem gente que se acostumou a deixar a Bíblia na igreja, mas quando chega em casa não lê, só lê quando ela volta no outro dia, porque tem algum lugarzinho lá em cima da mesa, na sala dos obreiros, onde a Bíblia fica guardada, e ela só pega quando ela vem, ou então quando ela chega em casa ela guarda em algum lugar, mas ela não pega para receber instrução, para ler, para estudar a Bíblia. Então o livro estava lá e o povo estava na idolatria. Versículo 10. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu diante do rei. Estou pulando um pouquinho, tá? O leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei Ilquias, o sacerdote Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão,
E Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazer segundo tudo quanto de nós está escrito. Talvez ele estivesse mais chocado com o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos decorrentes da maldição, da obediência e da maldição. Quando ele viu aquilo, que a desobediência, que a idolatria iria acarretar um castigo, um juízo da parte de Deus, ele ficou apavorado, ele rasgou as suas vestes, ele viu que estava tudo errado, que precisava haver um conserto, na verdade, renovar o conserto diante de Deus. E inclusive ele ficou conhecido exatamente por isso, né? Como o rei que renovou a aliança com Deus. E ele não tem muito entendimento a respeito daquilo. Então ele pede que se procure um profeta, um servo de Deus, para que possa explicar melhor a respeito daquilo, porque uma coisa ele tem certeza: a forma como o povo está vivendo vai trazer um juízo. Ele tem essa certeza que a ira de Deus vai se acender contra a nação por causa da desobediência, da idolatria. Sabendo disso, ele quer entender melhor. E aí, no versículo 11, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei nas suas vestes, deixa eu pular, versículo 14. Então o sacerdote Uquias, Aicão, Josafá, Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habita na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os teus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Dá uma pausa. Pouco falada, né? A profetisa Hulda, se fala muito sobre Débora, pouco se fala sobre Hulda, mas a gente sabe que, na verdade, é interessante que Hulda, ela era contemporânea de Sofonias e Jeremias, grandes profetas, mas eles não foram consultados, porque ninguém sabe o porquê ela, numa sociedade patriarcal, ela foi consultada. E a Bíblia deixa claro que ela não dá a sua opinião. Ela é usada pelo Deus soberano, que resolve usar ela, e ela fala somente aquilo que Deus manda falar para a nação, sem dar opinião nenhuma. Ela é fiel em transmitir o recado do Senhor. Então, na verdade, uma profetisa naquela época, pouco falada, mas uma grande mulher usada por Deus, que alguns, no seu entendimento pequeno e frágil, no seu pouco entendimento, não aceita que Deus possa usar uma mulher. E ela foi muito usada para falar com o rei. E aí ela fala que, de fato, aquilo que o rei acreditava que iria acontecer, vai acontecer, que Deus vai derramar a sua ira, vai acontecer um castigo, vai acontecer, Deus vai enviar males. É aquilo que a gente via recentemente, né? Que Deus iria ser como um urso ou um leão feroz, a espreita, a despedaçar o povo, e ninguém ia
detê-lo. Mas essa foi a parte ruim, terrível, né? A resposta de Deus para o rei, queria entender, ele sabia que existiria um castigo, porque estava claro que o povo havia se desviado. Ele queria entender, ele consulta, profetiza e ele recebe uma péssima notícia. De fato, o Senhor vai exercer o seu juízo contra o povo, mas tem uma ótima notícia. Infelizmente, o rei Josias, ele não dá muita atenção a essa notícia que aqui, olha só. Versículo, acho que falou hoje, 14 agora? 18. Porém, que coisa linda, irmãos. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Deus viu o arrependimento sincero do rei Josias, arrependimento perante Deus e reconhecimento de pecado, né? Ele reconhece o pecado, ele se arrepende e rasga suas vestes como sinal de humilhação. No versículo 20, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei a sua resposta. O reinado de Josias não iria ver o juízo de Deus por causa da humilhação, do arrependimento do coração dele. Ele estava procurando agradar a Deus, no coração quebrantado. No versículo 1 do 23, então deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor, coisa que não se fazia antes, né? O rei se pôs em pé diante da coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança. Então ele fica conhecido como o rei que renovou a aliança com o Senhor. Inclusive é exatamente isso que está escrito lá em 1 Reis capítulo 13. Lá está escrito que haverá um rei que renovará a aliança com o Senhor. Versículo é o 4, né? Isso. Então o rei ordenou o sumo sacerdote Uquias e ao sacerdote da guarda da ordem, e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal, o pós-giro. Vou ter que pular isso daqui. Então ele renova tudo, ele renova os lugares aonde as pessoas cultuavam outros deuses, ele renova o templo, ele renova o altar do Senhor, ele faz uma reforma. Na verdade, esse é o nome pelo qual ele é conhecido, o rei das reformas, o rei que fez reformas. A Bíblia diz que aos 16 anos ele começou a buscar o Senhor. Aos 16 anos ele começou a buscar ao Senhor. Versículo, eu vou ter que narrar essa parte aqui e a gente vai para 2 Crônicas. Vamos lá.
Aqui a gente pega, novamente, fala que ele encontrou o livro da lei, depois ele manda consultar a profetisa Uda, apesar de existir profetas muito conhecidos e famosos naquela época, como Sofonias e Jeremias. Aí no versículo 29, deixa eu pegar aqui o 29 do 34. Então deu ordens o rei a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram. O rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde menor até maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharem em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus e de seus pais. Josias tirou todas as abominações e de todas as terras que eram os filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus enquanto ele viveu. Não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Olha que bênção esse homem. Volto a repetir para vocês, olha que homem abençoado. Aqui no 35 a gente vai pular. A Bíblia diz que nunca houve, desde a época de Moisés, uma Páscoa como essa que Josias manda festejar. A Páscoa foi algo maravilhoso, inédito. Está escrito aqui na Bíblia. Eu estou falando que é muita coisa. É o capítulo 35. Nunca houve uma Páscoa como essa. Deixa eu pegar o 18, o 35, tá? O 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas de todo o Judá. Israel, que se acharam ali, os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou esta Páscoa. No 20, depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto a Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Só que existia uma promessa de Deus para Josias, promessa de paz durante o reinado dele. Promessa de paz durante o reinado dele. E o rei Neco, ele vai lutar contra o rei de Israel. Josias é o rei de Judá. Essa guerra não tem nada a ver com Josias. A gente recebe muitos presentes de Deus, mas eu posso falar para vocês que quando a gente amadurece um pouco mais, a gente entende que uma das coisas mais preciosas que a gente pode receber e viver da parte de Deus é paz. E quando você vive, experimenta e gosta, começa a valorizar a paz, por maturidade você evita discutir, evita responder, você evita muita coisa só para proteger a sua paz. E é muito triste quando a pessoa não entende isso. Havia uma promessa da parte de Deus de paz durante o reinado de Josias. Ele não iria enfrentar guerra exatamente pelo rei bom, por andar corretamente diante de Deus. Mas não basta ser de Deus. Não basta ser de Deus. E vou repetir, não basta ser de Deus. É necessário ser prudente. E eu confesso, eu já falei algumas vezes para vocês, eu vou repetir, eu tenho medo da distração. Eu sei o mal que a distração pode fazer no ser humano. Na verdade, eu já vivi consequências da distração, da falta de atenção. Nós somos guiados pelo Espírito.
Guiados pelo Espírito significa que você não vai fazer nada por conta própria. É aprender, irmãos, é aprender a consultar o Espírito Santo. E quando você se vê na dependência de Deus e entende que Deus ele te deu o Espírito dele para guiar, para liderar você, quando você aprende isso, você não faz nada sem a direção do Espírito Santo. E eu sou apaixonada por testemunho, eu fico encantada quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, na hora, a pessoa ligou para mim, mandou uma mensagem e eu falei, Espírito Santo, e agora? O que eu faço? O que eu digo? Espírito Santo, eu respondo, e aí eu não respondi. Primeiro eu perguntei para o Espírito Santo, deu tempo para ele responder. Quando você entende que agir por conta própria pode causar consequências graves, você se deixa guiar pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes. E agora, o que eu falo? A oração, ela pode ser uma oração silenciosa, mas é necessário orar o tempo todo. Espírito Santo, eu vou ou eu não vou? Espírito Santo, eu viajo ou não viajo? Espírito Santo, eu continuo essa venda, eu continuo a negociar. Espírito Santo, eu trago essa pessoa para a sociedade. E, sobretudo, você pergunta para o Espírito Santo e não age precipitadamente. Agir por conta própria é o pior que a pessoa pode fazer. Não basta ser de Deus, é preciso ter prudência. E esse homem era de Deus, mas faltou uma coisa nele que não pode faltar para mim e para você. Por isso que aqui é a história dele, não pode faltar prudência. Não podemos ser desatentos com as coisas de Deus. Como Deus mostra, a gente só precisa aprender a ver os sinais. Deus mostra. Irmão, se você realmente acredita que Deus ele guia, ele está contigo, então tenha um coração sensível para perceber os sinais, porque Deus não deixa os seus servos enganados. Perceba os sinais, veja quem é para estar na tua vida, veja quem não pode estar, veja com quem você vai andar. Deus mostra os sinais, com quem é para se relacionar, com quem não é, com quem você deve continuar conversando, com quem você simplesmente deve se afastar. Deus mostra os sinais, Deus não deixa os seus servos enganados. Deixa eu pegar aqui. Josias, ele recebeu algo de Deus chamado livramento. Como todos nós que somos crentes sabemos, a destruição e o cativeiro de Judá aconteceu, mas como Deus disse, no tempo de Josias não. Depois eu vou recolher em paz. Olha a palavra, irmãos, vou recolher. Fala para ele, manda recado. Uda estava sendo usada por Deus, estava sendo boca de Deus na vida de Josias. Fala para ele que eu vou recolher em paz com seus pais, em paz, sem guerra, sem conflito. E ele recebeu livramento. Era para acontecer na época dele, mas como houve arrependimento, como desde os 16 anos ele começou a buscar Deus, então Deus deu livramento para ele, deu paz para o reinado dele. Mas houve uma desatenção na vida de Josias. Ele ficou desatento quanto a isso. Eu recebi livramento de Deus. Deus está me dando paz. Preserva a sua paz. Preserva a sua paz. E aí tem uma guerra que vai acontecer entre o rei de Israel e Neco, faraó Neco. Não tem nada a ver com Josias. E Josias se prepara para ir para essa guerra. A gente falava nele, quando falávamos sobre tempo de paz e tempo de guerra. O tempo de Josias era tempo de paz. E tem gente que não preserva a sua paz. O tempo de Josias era tempo de paz. O tempo de Davi era tempo de guerra. Davi não foi para a guerra. O tempo de Josias era tempo
Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou um mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Tá, o rei do Egito é um rei ímpio, e ele fala para Josias que ele está indo para a guerra, mas não é contra Josias. E ele diz assim: eu estou indo debaixo da ordem de Deus. Não entra nessa guerra. Olha a ordem. Olha quem está falando, o ímpio. E às vezes a gente ignora os ímpios, porque é um filho do diabo. Deus jamais vai usar esse filho do diabo para falar. Eu sou muito contra as pessoas que simplesmente ignoram todo mundo. Ah, porque cometeu um erro, o pastor não, cometeu um erro, não é de Deus, não escuto ele. Quando a Bíblia diz assim: examinai algumas coisas, retende o que é bom. Não, examinai todas as coisas. Na verdade, todo mundo a gente pode tirar algum ensinamento, algumas coisas boas. Eu particularmente, eu procuro muitas das vezes escuto tanta coisa, jogo muita coisa fora, mas já peguei muita coisa boa, ensinamentos bons. Está aqui Neco é ímpio. Josias não dá ouvido porque Neco é ímpio. Irmãos, Deus, quando quer cumprir os propósitos dele, ele não usa só crente, não é só filho de Deus, não. Quando Jesus ele fala para o diabo, não foi nem para Judas, ele fala para o diabo: vai, o que você tem para fazer, faz-o agora, faz rápido. Até o diabo Deus usa para cumprir os propósitos dele. Então a gente tem que prestar muita atenção, porque tem pessoas que não têm santidade, mas Deus está usando para nos ensinar alguma coisa. A gente não tem que desprezar ninguém, eu vou repetir isso. A gente não tem que desprezar ninguém. E aí ele ignora. O Neco está dizendo: Deus mandou eu ir. E ele diz que é para me apressar. Se você se intrometer, talvez Deus ele vai destruir você. No versículo 22. Porém, Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras de Neco, que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a peleja no vale do Megiddo. Ele não quis ouvir. No 23, só uma ressalva aqui, para a gente entender melhor. Ele foi para a guerra, mas ele não foi vestido de rei, porque se ele fosse com as vestes reais, ele seria poupado. Ele vai para uma guerra que não é dele, ele vai para uma guerra que não tem nada a ver com ele, e para ser bem sucedido, ele tira as vestes reais e coloca umas vestes comum. Como ele coloca? Se ele tivesse com vestes reais, ninguém ia atirar nele, flecha nenhuma, porque ele é o rei de Judá, não tem nada a ver com a guerra. Mas ele disfarçado, o que acontece? Versículo 23. Deixa eu falar 22. Porém, Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos à palavra de Neco, que Neco falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale do Megiddo. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tira-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-o para um segundo carro que tinha, e o transportaram a
Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros dos seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Uma pausa. Eu já refleti muito sobre isso daqui. Quando morre alguém querido, quando morre uma pessoa boa, sempre aí os obreiros, que agora eu vou começar a pregar. Eu já refleti muito sobre isso, sabe? A notícia do rei bom, do rei convertido, do rei que amava a Deus, do rei que cuidava da vida espiritual do povo. Coisa rara, um rei que tinha zelo pela vida espiritual do povo. Aí chega a notícia da morte do rei, morte prematura. E o luto toma conta de todo o povo. Todo mundo pranteou. Jerusalém, levaram para Jerusalém, e diz ali: todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. 25. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se tem referido a Josias até ao dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro das lamentações. Quanto aos atos de Josias, suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor. Ok, os benefícios, quanto as suas beneficências, está escrito. Ele morreu novo, mas teria muita vida pela frente. Sabe, uma coisa que a gente escuta muito nos velórios, uma palavra assim para confortar as pessoas, chegou o tempo dele. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo. Chega no velório assim, isso é para confortar, tá? Mas é porque chegou o tempo da pessoa. E aí eu pergunto: será que todas as pessoas morrem no tempo? A gente viu Eclesiastes 3, que tem tempo para nascer, tem tempo para morrer. Mas será que todas as pessoas morrem no tempo certinho de Deus? Não. Porque o homem, ele colhe aquilo que ele planta. E muitas pessoas têm morte prematura, sim. Muitas pessoas acabam tendo morte prematura. Provérbios capítulo 26, 17, vamos lá rapidinho. Provérbios 16, 17. Vamos aprender aqui algumas coisas com Josias. Alguns aprendizados. 26. Assim, toda a história tem muito ensinamento. Eu fico muito triste por uma pessoa tão boa, por um rei tão bom, um rei que serve a Deus, ter morrido muito cedo, muito jovem, e ter causado grande tristeza no povo, ter abandonado o trono antes do tempo, ter deixado a coroa cair da cabeça antes do tempo. É muito triste, muito triste. Quando na verdade eu acredito, quando Deus dá paz para Josias, eu acredito que ele tinha um longo reinado. Davi teve um longo reinado, se eu não me engano, 56, ele teve um longo reinado. E Josias, acredito também, por ser um rei bom, teria um longo reinado. E no 26, no versículo 17, diz assim: quem se mete em questão alheia é com quem toma pelas orelhas um cão que passa. É aquela pessoa que não respeita a sua paz. E a gente vê que Josias foi desatento, Deus da paz, e ele não prestou atenção, ele foi desatento, ele foi negligente quanto a isso, e a desatenção leva à morte. E
por quê? Porque quando duas pessoas têm questão, é normal que você seja ignorante quanto ao que está acontecendo. A gente tem um exemplo de Juízes, capítulo 19, aonde o povo, todas as tribos, exceto Benjamim, vai contra a tribo de Benjamim para exterminar contra Jerusalém. Por quê? Porque fizeram mal, aquela tribo, dentro daquela tribo fizeram mal para a concubina e simplesmente causou uma guerra. Só que o marido, né, o dono, não sei nem como se fala, não é nem marido, vou usar a palavra marido da concubina, ele não conta a história toda. Ele não conta que ele botou para fora a concubina dele e entregou para os homens, e que só de manhã ele saiu e ela já estava lá jogada. Não, ele não conta a história toda, mas isso causou uma guerra tão grande que se meteram naquela confusão e quase que a tribo, depois uma tristeza tremenda, quase que a tribo de Benjamim acabou. E eles choraram: meu Deus, uma tribo tua acabou. E aí isso deu um problema muito grande. Ninguém sabe os dois lados completamente, mas quer se envolver na questão. E ainda que você sabe os dois lados, eu já vi gente morrer dentro da igreja porque toma parte de um, porque está sendo injustiçado, porque está tratando desse jeito, porque eu já vi gente morrer dentro da igreja. E eu me lembro que uma vez uma pessoa assim falou para mim: fulano está muito mal dentro da igreja, a maneira como ela está sendo tratada, eu tenho medo de ela se perder, de ela se desviar, porque ela não vai suportar o jeito que ela está sendo tratada. E eu falei assim: mas ela é de Deus, eu tenho plena confiança que ela é de Deus. Se ela é de Deus, ela não vai se desviar, ela vai amadurecer. A gente precisa entender que o tratamento de Deus, na verdade, o amadurecimento que Deus ele dá para cada um, vem através da tribulação, da adversidade. E às vezes é tratar de Deus. E tem gente que se mete com tratar de Deus. Deus está tratando com alguém e tem pessoas que interferem. Isso é um perigo, você interferir no tratamento de Deus. Tem gente que está dentro da igreja passando tribulação ou em alguma situação da vida dela, mas é o tratar de Deus. Deus está tratando com essa pessoa. Não dá para ficar com pena. A gente tem que aprender, em muitos casos, parar de pedir misericórdia para Deus. Na verdade, isso eu só estou aprendendo agora. Tanto é que antes de vir para cá eu estava ali orando por uma pessoa. Aí eu disse: Deus, tenha misericórdia. Não, Senhor, não tenho misericórdia. E fiquei repetindo: não tenha misericórdia. Porque talvez esse momento que ela está passando é exatamente aí que a gente vai conseguir ver uma pessoa madura, fortalecida, o caráter vai ser forjado. E eu disse: não tenha, porque tem muita situação em que a gente deve dizer assim: Deus, trata do teu jeito, julga do teu jeito. E a gente tem que parar pedindo misericórdia para Deus. Mas tem muita gente que mete a mão, se intromete, e aí o que acontece? Às vezes interfere no tratamento de Deus, e às vezes é nesse momento que a pessoa vai amadurecer. O nosso caráter é enriquecido e aperfeiçoado em meio às adversidades. Eu já aprendi isso. Você já aprendeu? Eu me lembro que quando eu via minhas filhas, mulheres novinhas, tão delicadas, que eu tratava como princesa, às vezes eu parava do nada, ficava olhando e pensando assim: meu Deus, se eu pudesse, eu nunca ia sofrer. Sério, eu pensava isso. Mas
Mas eu dizia assim, depois eu pensava, eu digo, não, eu nunca vou interferir no sofrimento delas, porque eu sei que é necessário sofrimento para amadurecer, que a gente amadurece muito mais no tempo de dificuldade, de sofrimento, do que no tempo de bonança. Então jamais vou interferir no sofrimento delas, jamais. Exemplo de pessoas que se interferiu na vida de outros. Raquel. Dizem, eu não sei se é verdade, né? Isso é o entendimento de alguns estudiosos. Eu acredito que muita coisa ajuda, inclusive ganância. Mas tem gente que diz assim, para proteger, né? Para proteger Raquel. Não foi ganância, foi um ato de justiça. Quando ela rouba o pai dela, é para devolver, porque aqueles serafins dava condição de herança para quem tivesse, caso o pai morresse. Então ela sabe que o marido dela foi roubado e ela fez isso como um ato de justiça para Jacó. Irmãos, qual foi a vantagem de Raquel? Se foi um ato de justiça, ela se intrometeu aonde não devia, ela rouba o pai dela. Se foi um ato de justiça por causa do marido dela, e o marido dela diz assim: aquele que roubou, que morra. Então cedo ela morreu. Então a gente tem um exemplo de Raquel. Não dá para a gente se intrometer em questões alheias. Tem gente que não preserva a sua paz, se mete no problema da filha com o genro, depois a filha está bem com o genro, mas o genro está de mal com você porque você se intrometeu. Sabe como é que isso funciona? Até manter, deixa eu ver aqui. Às vezes você se mete no problema de alguém e aquilo que era para resolver é algo privado, particular entre aquelas pessoas ali, e quando você se intromete, às vezes se torna uma coisa, termina de forma mais grave. Uma das duas partes acaba ficando com raiva de você. É assim que funciona. Tem o caso também de Jonas. Tem gente, irmãos, que você se afasta. Preserva a sua paz, ame a sua paz. Ame. Mas tem alguém que está com problema, está pedindo ajuda. Ajuda depois, que o Espírito Santo dizer, vamos lá, diz isso, cuida dela. Se ele não disser, preserva a sua paz. Mas está com problema, pede orientação. Se você receber liberação da parte de Deus para você ajudar o filho, o genro, o irmão, aí você vai, pode ser quem for. Se Deus não te autorizou, não se envolva, não se envolva. E Jonas diz assim: vocês têm que lançar no mar. Poxa, mas Jonas não fez mal para ninguém ali, ele não bateu em ninguém, ele não agrediu, ele não xingou ninguém. Na verdade, ele parecia um bom homem. Como é que vai se jogar um bom homem no mar? Como é que a gente vai matar esse homem? Ele mesmo não podia se lançar no mar. Então ele diz assim: vocês têm que me jogar no mar. E às vezes a gente tem que afastar algumas pessoas. Deus está tratando, deixa Deus tratar. Eu estou nessa fase, eu estou aprendendo a parar de pedir misericórdia. Está doendo, mas é nesse momento aqui que a pessoa vai ser quebrada e ela vai se converter, vai se voltar para Deus. Tem muita gente que ainda não se converteu exatamente por causa dessa proteção que a gente dá. Misericórdia, misericórdia, meu Pai, misericórdia, misericórdia. Deixa Deus tratar. Está doendo, está chorando, eu estou passando. Deixa, tem gente que está precisando lá no fundo do poço perder toda a sua estrutura para que ela possa finalmente reconhecer, olhar para o alto e reconhecer que ela precisa depender de Deus. Comigo não tem mais essa.
Depende muito. Está muito raro pedir para Deus ter misericórdia de alguém. Agora se tornou uma coisa rara. Então ele diz assim: me joga no mar. Tem gente que você tem que se afastar. Deixa Deus tratar com a pessoa. Se afasta. Tira, lança ela fora da tua vida para não sobrar para você também. Porque o tratar de Deus dói. Tratar de Deus dói. Tem gente, Jonas era uma pessoa boa, mas tem gente que você não tem que ter vínculo. Tem pessoas que você não tem que ter vínculo. Não era para eles ter vínculo com Jonas, porque se Jonas permanece ali, outras pessoas também irão sofrer os danos. Você vai sofrer o dano se você se meter, talvez meter a mão aonde Deus está tratando, né? Tem tempo de morrer, irmãos. Tudo que Deus dá é um presente. A paz que Ele deu para Josias foi um presente. O que Ele dá para você, a paz, é um presente. A vida é um presente. A vida é um presente. A vontade de Deus é que ninguém morra cedo, que você tenha vida longa. Vida longa. Mas isso vai depender de você, porque Deus, Ele te dá a liberdade para você plantar. Então começa a plantar bons hábitos para que você tenha uma vida longa. Lógico que uma vida de retidão e de obediência, mas é necessário. Tem pessoas que morrem cedo. Por quê? Por causa dos maus hábitos. Se você comer de tudo, você vai morrer. Se você comer toda besteira, qualquer coisa, você vê. Hoje eu estava pesquisando sobre comida, fazendo lá umas pesquisas sobre as comidas que faz bem, as comidas que não fazem tão bem assim. Mas tem gente que não liga para isso, vai comendo. Vícios, reduz o tempo de vida, cigarro, drogas, álcool. Mas tem outras comidas que você precisa evitar, porque também reduz o tempo de vida. E a vida é um presente que Deus Ele te deu. Você precisa ter bons hábitos para que você possa prolongar a vida, porque essa é a vontade de Deus. Por que eu preciso viver muitos anos? Porque você está zelando pelo presente que Deus te deu, pela vida. O corpo é importante. Se o corpo não fosse importante, irmãos, ele não voltaria à vida. O corpo vai voltar à vida glorificado, totalmente diferente, mas o corpo vai voltar à vida. O corpo é um presente, é importante. Zela pelo teu corpo, busca bons hábitos, planta uma vida longa. Planta uma vida longa. Provérbios 3, 7, 8 diz assim. Aliás, deixa eu ver com você, Provérbios 3. A gente já está em Provérbios mesmo? Provérbios 3. Versículo 7. O 7 e o 8 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esse mal tem tanta coisa, tá? Irmãos, abrange muita coisa desse mal. Abrange, sabe? Muita coisa desse mal. Aí o 8 diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ai, que coisa gostosa, que coisa boa, irmãos. Saúde para o corpo, meu Deus, que delícia, e refrigério para os ossos. Então é necessário trazer bons hábitos. Cada pessoa tem uma hora certinha para morrer. Todo mundo morre na hora certinha. Não, a gente vê que não é assim pela vida de Ezequias, né? Deus diz assim: Ezequias, você vai morrer. Aí Ezequias se volta para Deus e Deus assim: você não vai morrer agora, vou te dar mais 10 anos. Não é isso, sabe, a hora certinha. É que a gente, na hora do luto, a gente, entre aspas, né? Eu não falo isso não, mas as pessoas, na hora que vê o outro sofrendo, ela quer falar alguma coisa para poder consolar. E aí elas assim, a gente se conforma, é o tempo, né? Foi a vontade de Deus. Não, sempre é a vontade de Deus. Procure bons hábitos, zele pela tua
paz, zele pela tua saúde e mesmo zelando pela tua saúde, sabe? Dormindo 8 horas por dia, se você pode, dorme 8 horas por dia, se alimenta com comidas saudáveis, faça exercício para o teu corpo, para que você, caso você vive até 90 anos, você mesmo venha calçar os teus sapatos, para que você não precise dar trabalho para ninguém. Sério, faça exercício, cuida da tua vida, e apesar de todos esses cuidados que você vai ter, uma coisa é certa, uma hora a morte vai chegar. Porém, você sendo uma pessoa correta, uma pessoa de Deus, obedecendo a Deus, se apartando do mal, sendo obediente, quando a morte chegar, aí o que funciona para ti é João capítulo 11, versículo 25: ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Meus amados, deixa eu só comentar aqui uma coisa rapidamente. Sobre a vida de Josias, não é sábio você se intrometer em questões alheias. Não é sábio você se envolver na briga de outras pessoas, em cenário de conflito privado. Seja na igreja, seja lá na tua família, seja no trabalho, em qualquer lugar, na escola. Não é sábio você se envolver na briga, nos problemas dos outros. E o certo é resolver entre partes, né? Resolver entre partes. E resolver entre partes já é difícil, existem problemas. E resolver entre as duas partes já é difícil. Com a interferência de terceiros, pode abrir brecha para um desfecho pior. Porque ao invés deles se perdoarem, agora estão com raiva de uma outra pessoa que se intrometeu. Ainda que seja com boas intenções. Cuidado com as suas boas intenções. Você é uma pessoa boa, você tem boas intenções, você gosta de fazer o bem, mas você não é perfeito. Então não faça nada que você não tenha a aprovação de Deus. Esteja atento, porque a distração é o pior que você pode fazer na tua caminhada cristã. Eu tenho medo da distração. Então vamos ficar bem atentos. O direcionamento, né? O que eu faço, o que eu digo, é hora de falar. As palavras ditas no seu tempo são saúde, são bênção, mas as palavras, apenas o falar, só uma palavra, dita fora do tempo é maldição. Cuidado com a distração. Uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus, o último rei bom de Israel, mas ele morre antes do tempo e deixa o povo sem o rei bom que ele era, por causa de distração, porque ele não prestou atenção naquilo que Deus queria para ele. E Deus queria um reinado longo e abençoado para ele, mas ele não respeita a paz dele. Deus está te dando paz, ame, respeite e valorize a sua paz. Entenda que de todas as riquezas do mundo, nada se compara à paz que Deus nos dá. Amém, Jesus? Vamos orar, se coloque de pé, em nome de Jesus. Sabe quando você para e você reflete, você pensa assim: esse tempo tá bom, Deus está cuidando de mim, apesar dos meus problemas, estou conseguindo resolver, os dias têm sido dias abençoados. Pois preserva isso, valoriza isso, preserva a tua paz, evita se envolver em conflitos ou buscar problema para a tua vida. Preserva a tua paz, a paz que Deus nos dá. Essa é uma riqueza incomparável. Feche os teus olhos em nome de Jesus.